nosso material traz como atividade suplementar, no primeiro bloco, exercícios que envolvem leis de Newton e movimento circular. Nós iremos trabalhar com as atividades envolvendo movimento circular, bem como a aplicação das leis de Newton nessa aula. Espero que você acompanhe e tire suas dúvidas na resolução dos exercícios. A primeira questão que a gente tem a trazer para você, antes de resoluções, é relembrar as leis de Newton, é relembrar os movimentos circulares. Quando a gente fala em movimento circular, a gente se refere a um movimento que nós temos dois tipos de velocidade. A velocidade linear, que é conhecida pela variação de espaço dividida pela variação de tempo, e a velocidade angular, que a gente representa pela letra W, e a gente trabalha com a relação de 360 graus ou 2π rad. Para esse tipo de situação, o que a gente faz? A gente fica atento que existe uma aceleração, independente do movimento, possui velocidade constante, chamada de aceleração centrípeta, e dentro destas relações, a velocidade linear depende diretamente do raio da trajetória circular e a velocidade angular independe. Com relação às leis de Newton, o que a gente tem que lembrar? São três as leis de Newton, a primeira delas é a inércia, e o que tenho que lembrar da inércia? Os corpos tendem naturalmente a permanecer em repouso quando eles estão em repouso. Os corpos tendem a permanecer em movimento uniforme quando eles já estiverem em movimento uniforme. Para que exista este repouso ou movimento uniforme, se faz necessário que a força resultante seja igual a zero. E onde eu vou encontrar a abordagem de força resultante? Na segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, também conhecido como princípio fundamental da dinâmica, nos afirma que o produto da massa de um corpo vezes a aceleração vai ser igual à força resultante. Você faz o conjunto de todas as forças que atuam no sistema. E a terceira lei de Newton traz para nós a ação e reação. Esta reação e ação são situações que Newton explica para nós o seguinte: a cada ação corresponde uma reação, de mesma intensidade, de mesma direção, em sentidos opostos. Eu estou jogando futebol, chutei a bola. A força que o meu pé aplicou sobre a bola, ele vai receber da bola em relação ao próprio pé. Dentro desta rápida abordagem, nós estamos aptos a fazer os exercícios, mesmo porque esse assunto já tinha sido visto em aulas anteriores, e eu espero que você vá relembrando os aspectos que nós trabalhamos. A primeira questão diz assim: um ponto material executa um movimento circular uniforme, efetuando 600 voltas em 1 minuto. 600 voltas em 1 minuto. O que a gente precisa lembrar nesse tipo de exercício? Fisicamente falando, tem duas grandezas que são fundamentais aqui: frequência e período. Vanks, o que é frequência? Frequência, amigos, é o número de ciclos que você tem um corpo executando num determinado intervalo de tempo. Quando eu marco 1 segundo, rotação por segundo, ou seja, o número de giros, eu chamo isso de hertz. E período? Período é o tempo necessário para que você conclua um evento, ou seja, um ciclo. Eu calculo frequência dividindo 1 pelo período, e eu calculo período dividido 1 pela frequência. Ou seja, frequência e período são grandezas inversamente proporcionais. Quando você me diz, determinado corpo executou tantas voltas em tanto tempo, você está se referindo a quê? Você está se referindo a frequência. Nesse caso, ele deu 600 voltas em 1 minuto, ele perde a frequência em hertz. Quando a gente fala em hertz, é a mesma coisa de citar a rotação por segundo. Então, a minha frequência seria quanto? 600 voltas. Eu vou pegar esse número de voltas e, ao invés de dividir por 1, eu vou dividir por quanto? Por 60. Por quê? Porque 1 minuto tem 60 segundos. Então, eu vou ficar com quanto? 600 dividido por 60, você pode cancelar um zero. 60 dividido por 6 vai me dar quanto? 10. Então, a frequência desse ponto material é de 10 Hz. Você deveria marcar a letra A. Na questão de número 2, ele traz um relógio marcando 10 horas e 10 minutos. Eu queria só alertar o seguinte: aqui a gente tem 3 ponteiros, né? O ponteiro dos segundos, quando ele executa uma volta, ele gasta quanto tempo? Ele gasta 60 segundos. Então, o período dele é 60 segundos. O ponteiro dos minutos, quando dá uma volta, ele completa este ciclo em 60 minutos. Então, este seria o seu período. E o ponteiro das horas, ele dá uma volta inteira no relógio. Cuidado para não dizer 24, tá? 24 horas tem o dia, mas o relógio não marca 24 horas, o relógio marca 12. Então, quando o ponteiro das horas der uma volta, ele vai literalmente trazer para nós o quê?
vai trazer para nós um período de 12 horas. Neste caso aqui, ele está pedindo para você se referir ao ponteiro que aponta para o número 2. Então, seria esse moço bem aqui, ó. Esse aqui é o ponteiro de quê? Vanks, esse é o ponteiro dos minutos. Ponteiro dos minutos. Qual a relação que você tem? Uma volta para quantos minutos? A relação que você tem é uma volta para quantos minutos? 60. Pronto. A frequência dele é essa. Ele dá uma volta a cada 60 minutos. Então, 1 sobre 60 o quê? RPM. Lembre-se, se eu falar em rotação por segundo, eu estou me referindo à unidade de frequência Hertz, nesta questão de número 2. Portanto, a nossa resposta seria a letra C. A questão de número 3 traz uma questão que caiu no vestibular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que diz o seguinte: uma pequena pedra amarrada a uma das extremidades de um fio inextensível de 1 metro de comprimento. Mas o que é um fio inextensível? Ele nem vai esticar e nem vai ficar comprimido, vai ficar com as mesmas medidas. De 1 metro de comprimento. Então, o nosso amiguinho aqui tem 1 metro de comprimento. Tá, vou guardar isso aqui. Isso aqui é o meu raio, porque ele vai ficar girando. Preso ao galho de uma árvore pela outra extremidade, oscila sob a ação do vento entre 2 pontos equidistantes e próximos à vertical. Durante 10 segundos, observou-se que a pedra foi de um extremo ao outro, retornando ao ponto de partida 20 vezes. O que é que a gente está observando aqui? Ele completou quantos ciclos? 20. Essa pedra completou 20 ciclos. A pergunta é, qual a frequência? Bom, primeira coisa que eu estou raciocinando aqui é o seguinte: como ele me deu tempo, eu preciso utilizar essas informações dos ciclos e do tempo para achar o período. Com isso aqui eu acho o período. Depois, eu acho a frequência. Como, Vanks? A frequência é como? 1 dividido por T. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo para resolver uma questão como essa é você achar o período. O que é que você faria? Qual o tempo que você gastou? 10 segundos. Quantos ciclos você completou? 20 ciclos. É como se eu tivesse feito assim: período igual ao tempo dividido pelo número de ciclos. Ó. Mesmo raciocínio. Então, eu vou cancelar esse zero com esse. Meu período vai ser quanto? Meio segundo. Pronto, meio segundo. Se a pergunta fosse qual o período, você já tinha respondido. Mas o que ele quer? Ele não quer isso, ele quer a frequência. O que é frequência? Frequência é 1 sobre T. Frequência é 1 dividido por... O que é isso aqui, Vanks? Isso aqui é a mesma coisa de 0,5. Tanto faz você chamar meio como 0,5. Quando eu divido 1 por 0,5, eu vou eliminar essa vírgula. Eu vou ficar com 10 sobre 5. Quanto é que dá isso, Vanks? Isso aqui vai me dar uma frequência de 2 Hz na questão de número 3. Ok? Questão de número 4, nós temos uma questão que envolve o que a gente conhece como transmissão de movimento. Aqui nós temos duas estruturas que estão ligadas, duas estruturas denominadas de polias. Você tem a polia A maior do que a polia B, estão interligadas por uma correia, observe. Ó, aqui, ó, tá aqui a polia A, tá aqui a polia B, eles estão interligadas por uma correia. Aqui, o exercício diz assim: duas polias A e B, ligadas por uma correia inextensível, tem raios 60 cm e 20 cm. Então, o raio de A, 60 cm, o raio de B, 20 cm. Admitindo que não haja escorregamento da correia, sabendo que a frequência de A vale 30 rotações por minuto, determine a frequência de B. Nos exercícios de transmissão de movimento, é muito fácil você fazer esse cálculo. Como é que eu faço, Vanks? Você faz o produto da frequência e do raio de cada uma, permanecendo com os mesmos valores. Porque como eles estão interligados por correias, a velocidade linear de A vai ser igual à velocidade linear de B. Ó. Aí o que é que eu posso fazer? Frequência A vezes raio A igual a frequência B vezes raio B. Observe que você tem a rotação em RPM, se fosse em Hertz, você teria que dividir por 60. Já amanheci o dia bem, eu ganhei um café aqui que a Larissa trouxe para mim. Obrigado, minha filha. Então, vamos lá. Obrigado. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o 30, vou multiplicar com o raio,
Não há necessidade de transformar isso aqui, Vanks, para metro? Não, não precisa, porque os dois estão em 1 centímetros, você vai poder cancelá-los. E aí do outro lado vai ficar quem? Frequência de B vezes, quanto é o raio de B? Vezes 20. Tá. 3 vezes 6, 18, mais 2 zeros, vai ficar 1.800, igual a frequência de B vezes 20. Você vai pegar esse 20 e vai passar dividindo. 1.800 dividido por 20, você vai cancelar um zero. Quanto é que dá 180 dividido por 2? Dá 90 RPM. A minha resposta seria a letra D. Às vezes o aluno poderia levantar um questionamento, se nós estivéssemos em aula presencial, e perguntar assim para mim: Vanks, de onde vem esta fórmula? Bom, meus amigos, essa fórmula vem do entendimento que a velocidade linear é igual. Quando a gente trabalha com velocidade linear, a gente aprende que ela é calculada assim, ó, 2πrf, certo? Então, quem seria a velocidade de A e quem seria a velocidade de B? Veja só, eu vou mostrar de onde vem a fórmula. Isso aqui é um acréscimo de informação, a questão já foi resolvida. Você faria assim, ó, para saber de onde vem a fórmula. 2πrf de A, tá? Vou colocar o Azinho aqui, igual a 2πrf de B. Observe que você tem 2π nos dois lados. Olha o que é que sobrou. RA vezes FA igual a RB vezes FB. Olha só. Realmente a física é apaixonante. Vejamos a questão de número 5 da Universidade Estadual do Ceará. Considere um carrinho sobre trilhos em uma trajetória circular como em um brinquedo de parque de diversões. Por questão de segurança, foi necessário duplicar o raio da trajetória. É como se você tivesse esse movimento, tá? Era R. Aí, por uma questão de segurança, eles transformaram isso para uma estrutura com um raio de 2 vezes o tamanho. Duplicou, não foi? Ó, foi necessário duplicar o raio, sem que haja mudança na velocidade linear, mantendo a velocidade linear constante. A pergunta é, para isso, a velocidade angular do móvel deve o quê? O que é que vai acontecer com a velocidade angular? O que é que acontece com essa moça aqui? Bom, vamos lembrar. Quando eu falo em velocidade linear, eu me refiro à relação matemática do comprimento da circunferência, que é 2πr vezes f. Quando eu falo em velocidade angular, eu simplesmente ignoro a medida do raio, porque qualquer circunferência que eu trabalhar, ela vai ter 360 graus ou 2π rad. Então, o que é que a gente tem aqui? Se você tem essas relações, você pode também entender que a velocidade linear, só olhando daqui, eu não estou trazendo forma, não estou mandando você decorar nada, era só para você lembrar o que era a velocidade linear e angular. Se você olhar para essas duas relações, dá para perceber perfeitamente que a velocidade linear é angular vezes o raio, ou a velocidade angular é igual a v dividido pelo raio. Você consegue visualizar isso? Olhe para cá. E esses dois são iguais. Então, se eles são iguais, o V vai ser 2πf, que é W, vezes o raio. Daqui, eu posso concluir o quê? Isole o W, passe o R dividindo, que a velocidade angular seria linear dividido pelo raio. O que é que aconteceu? Antes, quanto era a velocidade angular? V dividido por R, não era? Pronto. Depois, como é que ficou a velocidade angular? V dividido, o que é que aconteceu? Aqui era antes, o raio era R. Por uma questão de segurança, o que é que aconteceu? Ele duplicou o raio. Agora ficou 2R. Me diga uma coisa, o que é que aconteceu aqui? Ele está querendo saber isso aqui. O que é que aconteceu? Velocidade angular foi reduzida. Você dividiu por 2, não foi? VR não ficou dividido por 2? Ficou reduzida a metade. Nossa, Frank, se a gente entender a física sem procurar decorar, se a gente tentar compreender o fenômeno ocorrido, tudo se torna mais simples de fazer, sem dúvida. Agora, esse tipo de situação é a prática repetitiva do estudo. Ninguém está pedindo para você descobrir nenhuma lei como Newton, ninguém está pedindo para você fazer nenhum teorema como Pitágoras. A gente simplesmente quer que você estude aquilo que eles já fizeram para nós. Eles já prepararam tudo. Você só precisa aprender o que eles ensinaram para a gente. Não há necessidade de você criar. E se você criar, ótimo, vai entrar para a história. Mas enquanto você não faz isso, se coloque na condição de aprender, porque você é saudável, você é inteligente, você tem todas as condições para render. Se você não fizer isso, é por falta de interesse. Mas você não está sendo obrigado a criar nada. Faça a prática do que já existe, tá? Você é capaz. Vamos lá na questão número 6.
Um automóvel viaja em uma estrada horizontal com velocidade constante e sem atrito. Cada pneu desse veículo tem um raio de 0,3 metros. O raio do pneu, 0,3 metros. Tá. Ele gira com a frequência de 900 rotações por minuto. Qual a velocidade desse automóvel? Olha que questão interessante, moçada. Ele quer que a gente descubra a velocidade. Primeira coisa, ele quer a velocidade e as alternativas foram dadas em quê? Metro por segundo. A frequência foi dada em quê? Rotação por minuto. Então, a primeira coisa que tu vai fazer é dividir isso aqui por 60. Vamos, por que você vai dividir 900 por 60? Porque um minuto tem 60 segundos. E a frequência para trabalhar em segundos é hertz. Então, você tem que dividir por 60, tá? Primeira coisa que você vai fazer. Bem, ele mandou também a gente adotar π. Você viu que aqui ele pediu para você trabalhar com valor numérico? Aqui você tem que substituir. Como é que se calcula a velocidade linear? 2π r f. E a angular? Não precisa do raio. Então, a velocidade desse automóvel vai ser 2. Quanto é o π? 3,1. Quanto é o raio do pneu? 0,3. Qual a frequência que ele gira? De 15 Hz. Vamos multiplicar aqui todo mundo. Deixa eu ver aqui quanto é que vai dar. Deixa eu fazer essa continha aqui para você. O que é que nós temos aqui para trabalhar? 2, 3.1, ponto 3, 15. Bom, quando nós fizermos esse cálculo, nós vamos encontrar 27,9 metros por segundo. Como ele pediu aproximadamente, qual vai ser a alternativa que você vai marcar? 28. Questão de número 6, letra B. Questão do número 7, da Universidade Estadual do Ceará, traz uma questão que diz o seguinte. Em uma obra de construção civil, uma carga de tijolos é levada com o uso de uma corda que passa por uma velocidade constante de 13,5 metros por segundo e sem deslizar por duas polias de raios 27 e 54. Qual a razão entre as velocidades angulares da polia grande e da polia pequena? Aqui, nós temos uma situação que se assemelha ao que eu vou tentar mostrar aqui para você. Ó. As polias ligadas por cordas ou cordas inextensíveis, né? Que você podia chamar de correia. Ele diz o seguinte, que ela passa com velocidade constante de 13,5 metros por segundo. O raio aqui dessa é 27 centímetros. E o raio dessa é 54 centímetros. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem é que tem uma velocidade angular maior? Quem gira mais? Quem gira mais é a menor. Velocidade linear é a mesma. O que é que a gente faz? Lembra-se do que a gente conversou com você? A gente faz do jeito que está aqui. Eu vou chamar essa aqui de A e essa aqui de B. Você pode fazer como? Velocidade de A, desculpe. Pode fazer A e B, pode fazer X e J, o que você quiser. Velocidade de A vezes o raio de A é igual a quem? Velocidade de B vezes o raio de B. Só que ele está querendo que a gente trabalhe com o quê? Com velocidade angular. Então, coloca o W aqui. Coloque o W. E procure fazer esse cálculo aqui. Como é que vai ficar isso? Bom, velocidade angular de A vezes 27 vai ser igual a velocidade angular de B vezes 54. Certo? O que você vai fazer aqui? Nós precisamos fazer a relação. Ele pediu para você fazer a relação da polia grande e da menor. Da grande e da menor. Então, como é que você vai fazer? Bom, o que nós vamos ter que fazer é deixar a velocidade angular de B na parte de cima, porque ela é maior, né? E o A embaixo vai ficar assim, ó. Presta atenção, vou passar o WA para um membro e vou passar o 54 para o outro. Vai ficar assim, ó. 27 sobre 54 igual a velocidade angular de B dividido pela velocidade angular de A. 27 é a metade de 54, eu posso simplificar. Vai ficar 1, 2. 1 sobre 2 é igual à relação entre a velocidade angular de B e de A. Em outras palavras, o que é que significa isso? A velocidade angular de B é a metade de A. Então, a questão de número 7 seria o quê? A letra D, meio, tá vendo? A questão de número 8 vem da Unicamp. A Unicamp traz a seguinte situação para nós. Anemômetros são instrumentos usados para medir a velocidade do vento. A sua construção mais conhecida é a proposta por Hobson em 1846
que consiste em um rotor com 4 conchas hemisféricas presas com hastes, conforme a figura ao lado. Então ela está aqui, ó, ela gira desta forma. Um anemômetro em que a distância entre as conchas e o centro de rotação é 25 centímetros. Então o que seria isso? Meu raio. 25 centímetros você tem que transformar para metro. Isso aqui é 0,25 metro. Em um dia que a velocidade é 18 km por hora, o que você vai fazer com 18 km por hora? Transformar para metros por segundo. Vanks, eu não me lembro como é que faz. Divida por 3,6. Para transformar de km por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Bem, o que é que ele traz mais para nós? Considere π igual a 3. Ele deu o valor do π, ó. E ele quer que você calcule a rotação. Qual a rotação em RPM? Aí você poderia me perguntar, eu não entendi. Se ele queria a rotação em RPM, para que você transformou a velocidade para segundos? Porque você não vai fazer uma relação de km por hora para rotação por minuto. Então, o que é que você vai ter que fazer aqui? Você simplesmente vai utilizar a fórmula da velocidade linear. 2πrf. 5 é igual a 2 vezes 3 vezes 0,25 vezes f. 5 é igual a 2 vezes 3, 6. 6 vezes 25 dá 1,5. 2. Só para confirmar, mas é isso que vai dar. 2, 3,25. Dá 1,5. 1,5 F. Eu vou passar esse 1,5 dividindo. Eu vou ficar com o que, Vanks? Ao dividir 5 por 1,5, você vai encontrar a frequência em rotação em hertz. Vai dar quanto isso? Essa rotação vai dar 5 dividido por 1,5, 3,33 aproximadamente. 3,33 hertz. Vanks, ele quer em RPM. Meus amigos, se eu tenho uma frequência em hertz e quero esta frequência em RPM, é muito simples. É só você pegar e multiplicar por 60. 3,33 vezes 60. Quando você fizer isso, vai dar aproximadamente 200. 3,33 vezes 60 vai dar 199,8. Aproximadamente 200 RPM. Resposta, letra B, na questão de número 8. Muito bonita também. Questão de número 9, o autor traz para a gente a seguinte situação. Uma roda, é lá do Rio Grande do Norte, de raio 0,5 metro, questão 9, o raio é 0,5, efetua 4 voltas a cada 20 segundos. 4 voltas, ele faz isso em 20 segundos. O que é que a gente pode descobrir daqui? Ele quer a velocidade linear. O que é que a gente pode descobrir com 4 voltas 20 segundos? Se você fizer uma volta, você descobre o período. Se você fizer 1 segundo, você descobre a frequência. Ó, se 4 voltas eu faço em 20 segundos, uma volta eu vou ter o meu período. Só cruzou aqui. 4t igual a 20. T igual a 20 dividido por 4. Quanto é o meu período? 5 segundos. Bom, se o seu período é 5 segundos, quanto é a sua frequência? A sua frequência é 1 sobre t. A sua frequência é 1 dividido por 5. A sua frequência é 0,2 Hz. Pronto. Bom, agora eu vou concluir o exercício. O que é que ele pediu para você? A velocidade linear. A velocidade linear é dada por quem? Comprimento da circunferência, 2πr vezes a frequência. Entendeu por que eu tive que calcular a frequência? 2 vezes, ele mandou usar π igual a 3, vezes o nosso raio, 0,5, vezes a nossa frequência, 0,2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes meio, 3. 3 vezes 0,2, 0,6. Resposta, letra A. E para eu fechar esta bateria de exercícios que eu apresentei para você nesse primeiro momento, eu trouxe a questão de número 10 da Universidade lá do Piauí. O que é que ela diz? A engrenagem da figura a seguir é parte do motor de um automóvel. Está vendo que tem 2 polias ali ligadas por uma correia? Os discos 1 e 2 possuem, respectivamente, diâmetros 40 e 60. Muito cuidado com essa história de diâmetro, viu?
Se o diâmetro é 40, o raio 1 vale 20. Se o diâmetro 2 é 60, o raio 2 vale 30. O diâmetro é 2 vezes o raio. Eles são conectados por uma correia inextensível e giram em movimento circular uniforme. Se a correia não desliza, calcule a razão W1 sobre W2. O que é que nós vamos fazer? Velocidades lineares são iguais. Lembra que eu mostrei para vocês até a dedução da fórmula? Você vai fazer assim, ó, W1 vezes raio 1 igual a W2 vezes raio 2. Quem é que tem a velocidade angular maior? Quem tem a velocidade angular maior é quem tem menor raio, porque ele ali gira mais. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? No lugar do W1 eu vou repeti-lo, no lugar do raio 1 eu coloco 20. No lugar do W2 eu vou repeti-lo, no lugar do raio 2 eu coloco 30. O que você está procurando? 1 sobre 2. Então é esse aqui que vai para cá, certo? E o 20 passa para a direita. Depende de tudo que ele pede, ó. Eu vou fazendo por causa disso aqui, ó. Então vai ficar W1 dividido por W2 igual a 30. O 20 que estava multiplicando passa dividindo. Eu vou cancelar os zeros. O que vai ficar aqui? W1 sobre W2 é igual a 3 sobre 2. A minha resposta na questão de número 10, que veio lá da Universidade Estadual do Piauí, seria a letra D. Eu gostaria que você, depois de terminada essa aula, no primeiro momento, na primeira oportunidade, assistisse novamente a gravação da nossa aula, refizesse as atividades e fixasse esse conteúdo. Estou aqui à sua disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos.